Às vezes você não tem a coragem de falar, mas você precisa votar em alguém que tenha a coragem de falar. Pois bem, agora eu estarei lá para poder falar pelo povo que não quer perder mais espaço. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui na Boa Smart para mais uma entrevista muito especial, muito importante, não só para Apucarana, mas para toda a região. A gente vai bater um papo com um jovem político, podemos dizer assim, um cara que tem várias atribuições, várias profissões e agora está se lançou como candidato e venceu as eleições em Apucarana. Estou falando do Danilo Ascioli. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu irmão? Rodrigão, uma alegria estar aqui com você, com o pessoal da Boa Smart. Eu tenho um carinho especial pela Boa Smart, você sabe disso. Para mim é uma honra poder participar, uma honra poder falar contigo, que é um amigo pessoal. Estamos aí para responder tudo, eu acho. Danilo, vou começar já perguntando o seguinte. Vamos dizer que você estava, claro, como secretário, atua no setor público, mas agora o povo te escolheu para exercer uma função de vereador em Apucarana. Muda a responsabilidade para você ou vai continuar da mesma forma que você vem atuando? Na verdade, muda bastante, porque quando foi a minha primeira eleição, você vai e faz 1.828 votos. É muita gente que saiu de casa no domingo, foi lá e escolheu votar na gente, escolheu votar num projeto, uma pessoa que apresentou e fez uma campanha propositiva. Antes, como secretário, eu era um funcionário escolhido pelo prefeito. Agora, como vereador, eu sou um funcionário escolhido pelo povo. E aí existe uma expectativa muito grande do povo e nós não podemos frustrar essa expectativa. Então a responsabilidade aumenta, na verdade ela se exponencia. Eu já vi muitos casos, Danilo, de pessoas que são ativas nas redes sociais, de pessoas que têm uma opinião forte, como você tem a sua opinião forte, e aí fala, vou ser candidato, vou me candidatar. E aí a pessoa ganha, e quando chega na função que de repente o pessoal está esperando, né? A população espera que ele seja aquela mesma pessoa se posicionando, o cara muda porque tem vários interesses em torno, tem muita coisa. Como que você espera daqui para frente que seja a sua caminhada? Porque você se posicionou bastante nas redes sociais, você colocava ali a família, a pátria, né? Um cristão e tal. Como é que você pensa a partir de agora? Você acha que você vai precisar ser um pouquinho mais polido, segurar alguma opinião ou não? Qual que é a tua ideia, Danilo? Na verdade, assim, graças a Deus, eu tive uma experiência anterior na Câmara. De todos os vereadores eleitos, dos 10 vereadores e uma vereadora, que é Eliana Rocha, eu só tenho menos tempo de Câmara do que o Deco, que voltou agora, que está indo para o 5º mandato. Mas eu participei na Câmara como procurador-geral, como assessor de gabinete do atual prefeito, do Rodolfo Mota. Fiquei 5 anos como procurador-geral, então eu conheço muito bem a Câmara. Quando eu me posicionei, eu já sabia o que eu podia fazer depois sendo vereador e o que depois ali não dá para fazer, porque é o que você falou de ser polido, ser um pouco mais republicano. Os meus posicionamentos vão continuar sendo muito firmes, até porque é isso que o povo espera de mim. Não só aqueles 1.828 pessoas que votaram em mim, mas todas as pessoas que nos colocaram ou que tinham uma expectativa de ter uma pessoa jovem e qualificada na Câmara. Eu não posso frustrar eles de maneira alguma. Ainda que, eventualmente, dentro da máquina, algumas pessoas fiquem frustradas com o nosso posicionamento. Um exemplo muito bom que a gente tem do que você falou é o Kim Kataguiri, o japonês lá que virou deputado federal, com muito posicionamento. Aí foi ficando mais comedido, e hoje é praticamente do centro, né? Eu sou uma pessoa de direita e tenho toda a intenção de manter o meu posicionamento à direita, de defender os valores cristãos que precisam ser defendidos, de defender a pátria, a liberdade, a família, porque a cada dia que passa nós perdemos espaço. A cada dia que passa, não sei se você tem percebido isso, nós temos perdido um pouco de espaço por falta de posicionamento. E as pessoas nos colocaram lá, e eu falava muito isso durante a eleição, às vezes você não tem a coragem de falar, mas você precisa votar em alguém que tenha a coragem de falar. Pois bem, agora eu estarei lá para poder falar pelo povo que não quer perder mais espaço. Interessante, porque a gente vê até alguns candidatos que a gente conversa em outros lugares assim, que o cara fala, e aí e ganha a eleição. E aí vem aquela responsabilidade, poxa, eu falei, agora eu tenho que fazer. Mas isso para você aparentemente está bem tranquilo, assim, você segue convicto. Sim, veja, eu até divido a direita
que nós nos posicionamos à direita, em pelo menos 3 bifurcações, sabe, Rodrigo? E aí eu vou dar nomes aqui aos bois. Nós temos uma direita mais militante, aquela direita que vai para frente do quartel, que leva água no quartel, que vai lá no dia 8 de janeiro fazer a manifestação. Nós temos uma direita libertária, que é aquela direita das pautas econômicas. E nós temos aquela direita conservadora, das pautas conservadoras, literalmente, que vão falar de banheiro, multigênero, vão falar de linguagem neutra. De linguagem neutra, de manter ou não manter o crucifixo na Câmara Municipal. E aí você vai ter lá na Câmara de Apucarana eleito o Adam como uma direita mais militante, de ir para frente do exército, sabe, de ir em manifestações, e lá em São Paulo, quando tem as manifestações. Então, Adam mais a essa direita militante. Nós temos uma direita libertária com o Livotti, o Guilherme Livotti, que se elegeu, que tem muito essa pauta econômica, de liberdade, facilidade para o empresário e tal, que eu também defendo, o Adam também, mas quem se posiciona melhor nessa pauta é o Guilherme, e a gente tem que reconhecer isso. E numa direita de pautas conservadoras, você vai ter eu lá na Câmara. Então, assim, Danilo, você vai ter alguma dificuldade de falar o que você manteve na campanha? Não, porque na campanha eu falei o que eu acreditava, e eu continuo acreditando. Então, quando você defende o que você acredita e não é um personagem, aí não tem dificuldade. O problema é quando você cria um personagem, aí é difícil. Interessante isso, porque não é algo que você criou, não é algo que você teve que... eu tô fazendo aqui pro pessoal achar ou para vender uma imagem. É você. Sim. O que você falou ali, realmente você acredita. Isso facilita muito, porque você não precisa usar nenhum tipo de máscara. Né? Você vai continuar sendo o Danilo Ascioli lá das redes sociais, que o pessoal conhece, tem gente que conhece pessoalmente, né? E realmente agora é um grande desafio. Você que está acompanhando aí esse vídeo, já curta, compartilha aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Boa Smart, que aliás, nesses últimos tempos tem também se posicionado, né, para falar dessas questões, né? No início da Boa Smart, lá atrás, a gente trazia notícias de acidente, notícia policial e tal, e agora realmente a nossa intenção é trazer esse debate público. É falar das políticas públicas, é falar das candidaturas, de quem vai governar, o que pensam os nossos governantes. A nossa ideia realmente é falar do que vai mudar a vida realmente das pessoas ali, né? Porque às vezes, claro que é importante você noticiar um acidente, você noticiar um caso da polícia que aconteceu e tal, mas a gente precisa ir além, falar de coisas que transformam. E a política é importante. Né? E o teu trabalho que você vai fazer em Apucarana é fundamental para as pessoas. As tuas decisões vão nortear o nosso futuro, o futuro da nossa cidade, Apucarana, da nossa região. Então, por isso que a gente vai trazer aqui mais políticos, vamos conversar com essas pessoas para entender realmente quais são os próximos passos. Danilo, agora nós estamos no momento, né, quando a gente está gravando essa entrevista aqui, um momento de transição. Então, está saindo o prefeito, o Júnior da FEMAC, e vai entrar em Apucarana o Rodolfo Mota. Você se elegeu do lado do grupo do Júnior. E como é que fica esse momento de transição para você? Podemos dizer que você foi eleito e vai se posicionar na oposição? Como é que fica essa história agora? Veja, isso é uma pergunta que a gente tem respondido bastante ultimamente. A minha posição sempre vai ser por Apucarana. Eu não me elegi com o Rodolfo. Conheço o Rodolfo, tenho amizade com ele, mas eu me elegi com o grupo do prefeito Júnior da FEMAC, que não concorreu na urna. Não foi o nome do Júnior que foi para a urna, foi o nome do Recife. Então, assim, Danilo, a sua fidelidade. Eu tenho uma fidelidade com a minha cidade. Eu tenho uma fidelidade com as pessoas. Eu não torço, se a gente estiver na oposição, eu não torço para que abra buraco na rua, eu não torço para que a UPA esteja cheia, eu não torço para para que tudo se torne um espetáculo na política. Não, eu torço para que as coisas aconteçam. Então, independente da maneira como o Rodolfo vai ver a gente dentro da Câmara, porque isso passa muito pela visão dele. E ele vai ter que ver a gente ali. Ou, olha, vemos o Danilo como oposição, vemos o Danilo como independente, ou vemos o Danilo como base. E não tem problema. Do jeito que ele nos ver, nós vamos trabalhar, sem dificuldade nenhuma, com muito respeito a ele, porque ele tem o voto de 42 mil pessoas, 63% da população, escolheu o Rodolfo Mota para ser prefeito. E eu torço para que ele faça um baita mandato. Mas, por óbvio, que se ele não fizer um bom mandato, eu vou estar ali para defender a cidade de Apucarana. Vou estar ali para falar, olha, essa pauta aqui, existia um programa na cidade que não está funcionando como funcionava anteriormente. E para a população ali na ponta,
Eles não estão tão preocupados assim, o Danilo é oposição, é independente ou o Danilo é base? A população na ponta quer o serviço público prestado, quer que a frente da casa dela seja iluminada, quer que a segurança pública funcione, quer que a saúde melhore, e sempre vai querer que a saúde melhore, porque não existe tarefa cumprida na saúde. Ela quer que o asfalto esteja bom, para que ela não se suje a hora que sair na frente da casa dela. Ela quer que lá na cultura possa ter aula de violão, aula de piano, aula de canto, ela quer que o filho tenha merenda de qualidade na escola. Então, para ela, ali no final do dia, não é o Danilo é oposição, o Danilo é base. No final do dia, é o que ela quer. As coisas estão funcionando na nossa cidade? Não estão. E ninguém está falando nada? Aí esse é o problema. O problema é quando você tem uma amarra com um gestor muito grande que você não pode falar nada quando a coisa está ruim. E essa amarra eu não tenho. Respeito o Rodolfo, é um amigo pessoal, é uma pessoa que eu torço muito, só que, por óbvio, o meu compromisso, antes de ser com o Júnior, antes de ser eventualmente com o Rodolfo, meu compromisso é com o cidadão de Apucarana. Ô Danilo, e agora a gente percebe também nesse momento de transição, tem um momento de muitas escolhas. Então, tem escolha na Câmara, tem definição, daqui a pouco a gente vai falar dessa questão de presidência, de grupos que estão se formando, mas na prefeitura também é um momento de escolhas, né? O prefeito ele vai dando as cartas ali e vai mostrando mais ou menos como ele vai caminhar. Você acha que é um papel da Câmara também, você que vai assumir a sua função na Câmara a partir de janeiro, tá atento aos secretários que estão sendo escolhidos, às pessoas que vão trabalhar? Você acha que também faz parte do seu papel como vereador acompanhar a escolha do prefeito para as secretarias, para os cargos? Isso é um tanto quanto relativo. Nós acompanhamos meio que de longe a escolha do prefeito, porque o prefeito, quando ele se elege, ele tem a caneta cheia. E aí ele vai fazer a escolha do secretariado dele conforme o pensamento ou conforme os compromissos políticos que ele tem. E dificilmente ele abre para a gente. Fala, olha, eu estou pensando em nomear, por exemplo, como como procurador-geral Danilo Scioli. Vereadores, o que vocês acham? Não, normalmente ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai ali, conforme a cabeça dele, montando o secretariado. Às vezes a gente chega depois e fala, poxa vida, hein, esse secretário aí que você escolheu, pô, não dá, cara, não dá. Porque ser secretário não é só ser técnico, viu, Rodrigo? O secretário precisa também ser político, precisa gostar de gente. Porque se for uma pessoa que só é técnica, mas não consegue gostar de gente, não consegue atender as pessoas, não resolve nada, as pessoas precisam ser atendidas. Às vezes as pessoas vão ouvir um não do poder público, mas precisa ser um não com jeito. Então, assim, estamos acompanhando? Estamos acompanhando. De que maneira? De longe, porque, por óbvio, o Rodolfo não é o primeiro prefeito que faz isso, e também não vai ser o último prefeito que faz isso. Ele vai escolher conforme a convicção pessoal dele. Agora, a cobrança com certeza vai vir, porque o que nós esperamos? Que melhore. Durante a campanha, o prefeito eleito, o Rodolfo, falou muito em destravar a cidade de Apucarana. O mote de campanha foi, vamos destravar a cidade de Apucarana. Vamos trazer grandes empresas para a cidade de Apucarana, nós vamos melhorar os serviços públicos, nós vamos tratar com mais carinho a população. Esses foram os motes de campanha. Então, o que a gente espera? Que agora tudo que foi falado se cumpra. Então, nós vamos acompanhar. Foi nomeado o secretário fulano. O secretário fulano está atendendo direito? Não, não está. Então, a gente pode, inclusive, convocar ele para a Câmara para falar, secretário, o que está acontecendo? Porque esse é o poder da Câmara. Interessante. E isso também vem da sua experiência, né? Sim. Vem do que você acompanhou, você fala assim com muita propriedade do que pode e o que não pode, justamente por essa experiência. Por falar em experiência, você já, como esteve assessorando outros vereadores, já esteve trabalhando realmente na Câmara ali como procurador, também participou desse momento de escolha. Quem vai ser o presidente, quais os grupos que vão ser formados. Como é que está nesse momento, Danilo? A gente, dos 11 vereadores, quantos fazem parte de um grupo? O que você pode explicar para a gente disso? Tá. É assim, quanto à presidência da Câmara, eu brinco bastante e falo assim, hoje, antes de começar dezembro, nós temos 11 candidatos. O que falta para cada um deles? Os votos. Todo mundo quer ser presidente. Seria muita demagogia falar, não, olha, eu não quero ser presidente de jeito nenhum. Porque ser presidente é ser o representante do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem uma importância tamanha porque ele é o poder que faz com que não exista uma ditadura. Nas ditaduras, some o Poder Legislativo. Se aparelha o judiciário, se aparelha o executivo, mas o legislativo some. Então hoje nós temos, todo mundo lá é candidato a presidente. Daqui a pouco vai começar a funilar os votos. O prefeito normalmente se manifesta. Ele vai fazer força para que o candidato dele, que ele vai escolher, ou já escolheu,
seja o presidente da Câmara. Nós sabemos que ele elegeu 13 vereadores num grupo político dele, que são o Caldeira, o Livotti e o Moisés Tavares, o único reeleito, que já tem uma experiência, foi secretário municipal do Padre Walter, se eu não me engano, secretário de Juventude. Então ele tem uma experiência já. Então, naturalmente, hoje, o que surge para a gente é que o nome do grupo dele que tem mais condição ou que se coloca à disposição para ser o presidente é o Moisés. E aí o prefeito Júnior não consegue eleger o sucessor, mas elege 8 vereadores do grupo dele. Desses 8 vereadores, nós estamos juntos. Por óbvio que nós acreditamos, esse é o mundo ideal, é que o presidente da Câmara saia entre os 8, que nós cheguemos a uma concordância ao final de um determinado tempo, e que dentre esses 8 nós tenhamos o presidente da Câmara. Já existe ali o vereador Thiago, por exemplo, que se lança candidato a presidente, eu coloquei meu nome à disposição, nós temos o Deco, que também colocou o nome à disposição, mas sem menosprezar os outros. Por que a Câmara não pode ter uma presidente mulher, a Eliana Rocha? Por que a Câmara não pode ter um presidente experiente, que tem noção de serviço público e também que é uma pessoa mais vivida, como o próprio Vilas Boas? O Adam, que é um empresário. O Deco, que tem 5 mandatos, 2 mandatos de presidente. O Faquiano, que é empresário. O próprio Sidney da Leve Limpe. O que não pode ter, e que infelizmente tem muito, nas que eu acompanhei, né, é o ego. Chega uma hora que o ego fala muito alto, chega uma hora que, às vezes, o pessoal se troca por um prato de lentilha. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas nós temos um grupo de 8 vereadores que se elegeram com o prefeito Júnior, nós temos um grupo de 13 vereadores que se elegeram com o Rodolfo Mota. O Rodolfo vai tentar angariar pelo menos 3 para fazer o presidente dele, ou pode haver uma convergência e sem ter bate-chapa, como aconteceu na Assembleia Legislativa agora, que elegeu o Alexandre Cury, que é um baita político, conseguiu ter esse poder de convergência. Tem que ver. Sinceramente, tem que ver. Até 2017, quando o Rodolfo vira vereador, não tinha bate-chapa. Dificilmente tinha bate-chapa historicamente. Ali teve um bate-chapa 6-5, Mauro de um lado, Rodolfo do outro. Mauro eleito presidente, aí depois na eleição do Molina mais um bate-chapa, aí depois na eleição do Poim também teve um bate-chapa, aí depois na eleição do Molina também teve um bate-chapa, e agora em 2025, quando for iniciar o ano, provavelmente nós teremos um bate-chapa. Parece que tá próximo, né? A gente tem dezembro e tal, mas ainda tem muita água para rolar ainda, né? Muitas conversas, né? Muito posicionamento, porque não é certeza, né? Que esses 3 continuem nesse grupo, que esses 8 continuem nesse grupo, justamente porque tem um tempo ainda. Mas a presidência, na sua visão, é algo importante. Seria importante para esse grupo de vocês, esse grupo dos 8 vereadores eleitos dentro, em apoio, dentro do grupo do Júnior, né, do Recife, seria importante ter essa presidência? Sim, nós caminhamos juntos. Durante a eleição é dura, ela é praticamente um período que você pode escrever um livro do que acontece na eleição. Nós caminhamos juntos. Ali um precisou do outro para se eleger. Essa é a realidade. O prefeito Júnior teve um papel essencial na eleição dos 8. Ele ajudou de alguma forma a eleição dos 8. Então, a manutenção da história que nós vivemos ali na eleição é importante. Danilo, mas então se eleger a Câmara, vocês elegerem ali dentre os 8 um presidente, vocês vão trabalhar contra o Rodolfo? Jamais. Isso não faz sentido nenhum. Porque trabalhar contra o Rodolfo nesse primeiro momento é trabalhar contra a cidade de Apucarana. Então, por óbvio que ser o presidente do grupo dos 8 não vai afetar o Rodolfo em nada. Até porque é grupo dos 8, mas pode ser dos 9, pode ser dos 10, pode ser dos 11. Eu vejo no grupo do Rodolfo, por exemplo, o Guilherme Livotti. O Guilherme, ele tem um perfil de independência. Ele não tem um perfil de aceitar qualquer coisa. Ele vem de uma política nova. Assim como nós viemos de uma política nova. Nós não aceitamos qualquer coisa em troca de cargo, em troca de um serviço público, em troca de asfalto. Não. Não é isso. Não é isso que as pessoas que nos elegeram esperam da gente. Então o Livotti, por exemplo, o Livotti vota cegamente onde o Rodolfo mandar? Não. Também não acho que o Rodolfo vai querer mandar nada, mas assim, vota cegamente? Não. Ele é um menino muito técnico. O Danilo vota cegamente onde o... Não, também não é assim que funciona. As escolhas que eu vou fazer são escolhas que eu entendo que serão frutíferas para a cidade de Apucarana.
O pensamento não pode ser individual, o pensamento tem que ser coletivo. Mas assim, elegeu, a lógica diz que a gente elege um presidente pelos 8, mas a política não é lógica. Danilo, você durante a campanha apresentou diversas propostas, diversas ideias. Olha, aqui no esporte eu queria fazer isso, nesse lugar a gente poderia fazer isso, a ideia é criar isso e tal. Como que vai funcionar no seu planejamento, na sua ideia, essa tramitação? Você imagina de lançar tudo já no começo? Você tem um planejamento de como vai ser feito isso? Tem algumas ideias. Existem prioridades dentro do que a gente faz. Alguns projetos, como colocar quadras nos bairros, esses projetos que a gente faz, a gente busca a verba com os deputados, porque ali o orçamento de Apucarana é enxuto. Então, até para ajudar o prefeito, nós buscamos a verba. E eu tenho a deputada Mara Lima, que sempre atende a gente lá em Curitiba, já mandou verba para a construção de uma quadra, então isso eu preciso fazer o quê? Tendo a disponibilidade em Curitiba, eu vou e busco. Essa é a ideia. Agora, os projetos de lei, por exemplo, Código de Defesa, eu falei que era o Código de Defesa do autista, da pessoa com autismo, mas aí nós aumentamos um pouco o projeto e vai ser o Código de Defesa da pessoa com deficiência. Ele é mais complexo, mas eu vou começar a trabalhar no começo do mandato. Então, assim, não vou apresentar tudo de uma vez, mas durante os 4 anos eu pretendo cumprir todas as promessas e todos os ideais de campanha. Por óbvio que tem muita coisa que eu tenho como ideal que depende da ajuda do prefeito, porque ele que vai assinar a dotação orçamentária, ele que vai assinar o empenho, ele que vai assinar o ID da obra. A obra tem que começar. E nós vamos falar isso para a população. População, nós trouxemos o dinheiro, está aqui, o projeto foi apresentado, agora só falta o prefeito assinar. Nós acreditamos que o Rodolfo é muito republicano, muito preparado, ele quer o melhor para a cidade. Então não vai ter esse tipo de problema, que já aconteceu em alguns outros períodos. Mas nós vamos buscar as verbas para cumprir as promessas, do que for verba, e vamos apresentar os projetos. Eu tenho muita tranquilidade, porque eu mesmo escrevo os meus projetos de lei. Estava já, esses dias, com o computador ligado, escrevendo alguns projetos. Por quê? Porque eu sou técnico, e eu sou mestre em Direito. Eu não tenho essa necessidade de ficar terceirizando esse tipo de serviço. Então, com muita tranquilidade, durante os 4 anos, eu acredito que a gente vai conseguir cumprir todas as promessas. O mandato ainda nem começou. Mas quando ele terminar, final dos seus 4 anos como vereador que você foi eleito pela população de Apucarana, Danilo Ascioli vai estar feliz se conseguir entregar o quê? De forma resumida. Para uma cota da sociedade, eu preciso devolver a dignidade, devolver a voz. Em especial, eu vou falar pela Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica não tinha representante na Câmara há algum tempo. Agora tem 4. Acho que é a maior bancada da história. Mas nós precisamos defender pautas sensíveis ao nosso povo cristão. Aqui eu não estou nem falando de evangélico católico, estou falando do povo cristão, que vem sendo atacado, achincalhado, e ninguém se manifesta por medo de uma minoria que só nos ataca. Tem gente que fala que tem que tirar o crucifixo do prédio público, mas aí quer colocar um Buda. Então isso não é laicidade, isso é laicismo. É uma pessoa que desrespeita a história de Jesus. É uma pessoa que desrespeita o que vai além da religião. Porque se o problema meu problema é com a religião, então você só quer tirar o crucifixo. Agora, quando a pessoa quer tirar o crucifixo e colocar outros símbolos religiosos, ela não está sendo laica, ela está sendo anticristã. E isso a gente precisa devolver para o nosso povo. Precisa devolver para o esporte e fomentar o esporte na cidade de Apucarana. Eu lembro que o Rodrigo fez um baita trabalho em Marilândia do Sul e eu sempre falei isso para ele. Nós precisamos ter um calendário de esportes. O esporte é uma pauta sensível para mim porque ele tira as crianças das drogas. Veja, esses dias atrás morreu uma criança de 13 anos em Apucarana, cara. Imagina se essa criança estivesse envolvida com atletismo, com futsal, com futebol, com vôlei, que seja. Então eu vou estar feliz se eu conseguir entregar para algumas cotas da população a dignidade, entregar para algumas cotas da população o serviço, dela olhar ali e falar, poxa vida, o Danilo, tem uma mão do Danilo nisso aqui. De poder participar na Câmara, talvez, se a gente conseguisse ser presidente da Câmara, de devolver aquele prédio público para o povo, que a porta da Câmara Municipal seja voltada para a rua, que a sessão da Câmara seja à noite. Mas as pessoas não vão na sessão à noite, mas eu tenho que disponibilizar que ela possa ir. Porque hoje é à tarde, num lugar que não tem vaga de estacionamento, se a pessoa der 2 voltas ali, ela desiste, 4 horas à tarde, então assim, a gente precisa devolver a Câmara para o povo. Essa é a ideia. Muito se avançou na gestão do Molina como presidente da Câmara, mas a gente precisa avançar muito mais. Precisa fazer com que o povo participe da Câmara. Então o Danilo feliz é o Danilo que tem o povo participando da política.
Interessante. Você que está acompanhando essa entrevista com o Danilo Ascioli, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, mas não esqueça, por favor, de curtir esse vídeo, de comentar, manda sua mensagem, de compartilhar. Então aqui a Boa Smart é um canal realmente para a gente falar dos assuntos que interessam para a população, assuntos que mudam a nossa vida no dia a dia. E um dos assuntos que você citou aqui, que você falou do esporte, o esporte realmente é uma ferramenta de transformação da sociedade. Eu estava até esse final de semana num evento lá na Canção Nova, que é uma comunidade católica, e durante uma palestra lá, teve uma palestra com a doutora Filó, e ela falou, o que eu quero, ela é pediatra, né? Mais de 30 anos de experiência, ela falou, o que eu quero para as crianças é menos celular e mais esporte. O esporte é fundamental. E ela está falando disso num evento de igreja, né? Então, realmente o esporte é uma ferramenta de transformação. A criança tem rotina, a criança tem que se organizar, ela tem que vencer os próprios limites, tem que vencer barreiras. Então, tudo isso forma um cidadão diferenciado. Então, o esporte é importante, como você disse, realmente eu acredito nisso também. Por falar em esporte, nós temos o Apucarana Futsal, e você está à frente do Apucarana, presidente, né? Fez um trabalho anterior ali nos bastidores, assumiu a presidência, e o Apucarana fez uma grande campanha esse ano, não subiu, infelizmente, né? Em virtude de alguns detalhes. Mas antes de falar sobre o time mesmo, sobre o esporte, você vai continuar na presidência? Você vai continuar no Apucarana Futsal para 2025, Danilo? Eu vou concorrer. Agora precisa ver se mais gente vai concorrer à presidência ali. Nós apresentamos uma chapa em que eu estou como presidente, o Begali como vice-presidente, Rodrigo Begali, proprietário da Danês, que é uma das mantenedoras do projeto do Apucarana Futsal, que levou no último jogo 2.500 pessoas. Isso é muito importante. Nós não podemos deixar esse projeto morrer. E eu fiquei feliz porque no meu primeiro ano como presidente, quando terminou o ano ali, pessoal, eu recebi mais de 150 mensagens falando assim, Danilo, ano que vem tem Apucarana Futsal, acabou. Esse ano eu recebi só 6. E então as pessoas já entenderam que o Apucarana Futsal veio para ficar. Além do resultado dentro da quadra, nós precisávamos de resultado de gestão. Nós conseguimos trazer de volta uma grande empresa para o Apucarana Futsal, que é a Nortox. Nós conseguimos trazer a Itaipu para o Apucarana Futsal. Nós conseguimos fazer com que as crianças se envolvessem, instituímos uma escolinha. Então muita coisa tem para ser feita ainda. Por óbvio que eu não tenho esse ego todo. Então, se eu entender em determinado momento que eu posso estar atrapalhando o Apucarana Futsal, eu vou ter um vice-presidente que é o Rodrigo Begali, é um baita cara. Eu não tenho dificuldade nenhuma em repassar para ele se isso for necessário. Mas eu quero poder continuar a gestão do Apucarana dentro dos ideais e das ideias que nós trouxemos, que é valorizar a população da cidade, valorizar as crianças. Nós temos um baita time de base que está entre os melhores do Paraná. Lá o meu vice, que é o Chiclete, meu vice hoje, né, que é o Chiclete, e o Jason, fizeram um baita trabalho na base de valorização da molecada. Então, assim, nós precisamos continuar esse projeto. Para continuar esse projeto, muitas vezes a cabeça tem que ser a mesma, mas sem ego nenhum, Rodrigo, de todo o coração aqui, gente. Se eu entender que em algum momento ali o Danilo estar na presidência é um problema para o Apucarana, eu saio, vou ser torcedor e ajudar nos bastidores sem problema nenhum. O Apucarana Futsal, essa é uma opinião minha, não é do Danilo, claro, eu que estou falando aqui, mas eu, acompanhando, gosto muito de esportes, acompanhando futebol, acompanhando futsal, eu vejo até os torcedores, né, a galera que gosta, que é apaixonada, não subiu de novo, nossa, o Apucarana todo ano vai e bate na trave, tem a crítica que faz parte, o torcedor vai criticar mesmo, né, o torcedor age com a emoção ali, mas estando dentro do Apucarana Futsal, como eu estive durante muito tempo, fazendo as transmissões e tal, a gente percebe realmente o amor e o carinho que aquela diretoria tem pelo esporte e pelo Apucarana. E esse é um grande diferencial. Eu garanto para todos aí que estão acompanhando que o Apucarana não subiu por detalhe, porque o trabalho foi realmente feito com o melhor que poderia ter acontecido, né? Eu vejo ali os diretores vendendo água, vendendo camiseta, chegando antes para dar uma limpada, ajudar a limpar o ginásio e colocando faixa e tal. Então é algo de levantar a bandeira do esporte em Apucarana mesmo, né? Ninguém ganha nada para estar ali, muito pelo contrário, os caras colocam o dinheiro do bolso para estar ali, né? Os diretores. E detalhe, né? Mas que espero que o ano que vem o detalhe seja a nosso favor. Veja, em 2022, eu estava lá em Mangueirinha
quando o empate era favorável para o time que decidia em casa. E faltando 36 segundos, eles marcam o gol de empate. E aí, empataram. Levaram. Em 2023, aí eu já era presidente lá em Mariópolis. O time chegou muito lesionado. Nós jogamos com menos jogadores e tal. Perdemos lá em Mariópolis. E pela primeira vez na história, em 2024, nós conseguimos trazer a decisão para dentro de casa. Só que dessa vez o empate não era nosso, o regulamento não era nosso. Então, se empatasse, ia para os pênaltis. Foram batidos 13 pênaltis. Nós acertamos 11. Eles acertaram 12. E aí é detalhe. Nós tomamos o empate faltando 24 segundos. Eu brinquei, porque dessas horas tem que brincar, né? Foi, 36, 24, foi mais 2 anos aí, a gente consegue zerar esse cronômetro e ganhar logo, subir para ouro. Mas no esporte, veja, nós temos grandes projetos, Medianeira, baita projeto histórico. Nós temos o Palmas, nós temos o Paraná Clube, que fez um baita investimento e não subiu. Então é detalhe. E vai muito além da quadra. A gente precisa entender que vai muito além da quadra. É isso que você falou. A gente tem os diretores engajados, vendendo ali cerveja, água, paçoca, amendoim, camiseta, limpando quadra, participando, os meninos da base lá recolhendo ingresso, as crianças entrando dentro de quadra com jogadores. É isso. A família tendo uma programação no sábado, que a gente quer mudar no que vem para uma sexta noite ou para uma quinta. É isso, vai muito além da quadra, mas vai muito, muito além da quadra. E é interessante o que você falou, e é importante também a gente deixar claro que o diretor está vendendo ali a camisa, vendendo a água, a cerveja, o refrigerante, a pipoca, e a intenção dessa venda não é lucro para ele, é lucro para pagar as contas do clube. Né? A gente tem outros projetos que acontecem na cidade. Vou falar aqui do projeto do futebol. Futebol é um projeto diferente, não tem como comparar. Futebol é um empresário, que é o dono do time, e ele vem porque ele é um investidor e ele quer ter lucro. O direito dele, tá tudo certo, não tenho que criticar. É a intenção dele, ele bota o dinheiro e ele quer ter o lucro. Não sei se teve lucro ou se não, o time foi embora, né? Não temos mais um time de futebol em Apucarana para disputar o Campeonato Paranaense. No futsal é completamente diferente. Futsal é realmente essa doação. E a questão de estrutura que você fala que é importante, claro que mesmo que você não continue, o planejamento para o ano que vem já está sendo feito, né? Está sendo elaborado. O Apucarana tem estrutura para 2025, para brigar de novo? Questão financeira, organizacional, como é que está isso? Nós precisamos nos organizar um pouquinho melhor. Muitas vezes os diretores estão lá, nenhum recebe salário, nenhum recebe nada, e praticamente todos colocam dinheiro do bolso ali para o negócio acontecer. E às vezes a gente olha com muita paixão. E ao final da gestão nós precisamos fazer essa crítica, essa autocrítica. Nós olhamos com muita paixão, colocamos dinheiro que muitas vezes a gente não podia colocar do bolso, para que, acreditando que não, os melhores nomes vão dar para a gente o melhor resultado. Não. O time que ganhou, campeão da Série Prata, os 3 que subiram vieram da bronze. Sabe qual que era a folha salarial do Manuel Ribas? R$21 mil com o treinador. A folha da ABF, R$35 mil. A nossa folha beirava 80. Então, assim, nós temos a estrutura, hoje nós precisamos muito da prefeitura de Apucarana. A prefeitura foi, como prefeito júnior especial, foi uma grande apoiadora, cedendo ônibus, horário de quadra. Prova que o Apucarana paga uma taxa para poder treinar, mas eles cedem o horário, porque podiam não ceder. Ceder no ginásio para a gente fazer bilheteria, mas assim, temos toda a estrutura necessária? Não, mas no esporte eu aprendi o seguinte com o Rodrigo, que me contou uma história do Molina, que é assim, você tem a bola infantil para treinar com as crianças, você treina com a infantil. Se não tiver infantil, você treina com a de adulto. Se não tiver de adulto, você pega uma meia, enche ela e o esporte a gente faz com o que tem. Fazer com o que tem. Então, assim, pro ano que vem, nós temos a melhor estrutura? Não temos a melhor estrutura, mas vamos brigar? Com unhas, dentes, garras, com os poucos fios de cabelo que sobraram na minha cabeça, a gente vai lutar de todas as formas. Legal. Fechando essa parte de esporte, a gente já falou de Câmara, né? Falou do teu trabalho aí, o que você pretende e tal, mas nós temos ainda algumas semanas, digamos assim, final de ano ainda, para você também entregar uma gestão, que é a gestão do prefeito Júnior, e você faz parte dessa gestão. Como que você acha que a gestão Júnior da FEMAC vai se encerrar? O que vai deixar de legado para Apucarana, principalmente os pontos positivos para a cidade aí? Na minha visão, o prefeito Júnior, ele avançou muito a cidade na questão de infraestrutura.
Quando nós olhamos uma foto de 10 anos atrás de Apucarana e olhamos uma foto de hoje, a quantidade de prédios, investimento privado, quantidade de empresas que aumentaram, é muito grande. Você vai pegar, Apucarana acho que teve um investimento de quase 2 bilhões, não são milhões, são bilhões de reais da iniciativa privada. Então, assim, por quê? Porque nós demos uma infraestrutura melhor. A malha viária, de alguma maneira, com rotatórias, com alguns outros tipos de trabalho, melhorou muito. O Júnior ele quer entregar a gestão em alta. Nós entregamos reformas de escola, vamos entregar mais reforma de escola. Ele quer entregar a estrutura do Hospital Municipal de Apucarana pronta, licitada, para que funcione, para que a gente gaste menos com logística, que é quase 12 milhões no ano, para que a gente possa gastar isso com contratação de serviço local. A educação entregou de maneira premiada, com muitos prêmios, muitas participações. Então, assim, a cidade avançou demais. Falar que a cidade não avançou é muita demagogia. Ah, mas Danilo, tiveram erros. Com certeza tiveram erros. Todas as gestões têm erros. Não existe um manual. O Júnior foi o prefeito da pandemia. Não existia manual no mundo, no universo, para ser prefeito durante uma pandemia. Não. E ele tocou a cidade junto com a gestão dele ali, e eu acredito que ele vai terminar em alta. Em alta. Teve muita traquinagem contra ele, muitas acusações que no final não deram em nada. Não deram em nada, que na verdade prejudicaram e muito a cidade de Apucarana, porque a cidade podia estar discutindo outras situações, estivesse mais unida, mas a cidade não esteve unida nesse período e não foi por culpa dele, porque ele se manteve fiel. Ninguém pode chamar o Júnior de infiel, ninguém pode falar que do Júnior faltou lealdade com as pessoas do grupo político que ele compõe. Ele sempre foi muito leal e tudo que ele falou pra gente, por exemplo, ele sempre cumpriu. Então eu acredito que ele vai terminar em alta. E a gente só vai saber, a história é interessante por causa disso, a gente só vai saber se a população vai sentir falta, eu acredito que vai sentir falta, daqui a pouco. Restaurante popular, 300 refeições, não tinha isso, Espaço das Feiras não tinha isso, a criançada comer frango assado, iogurte grego, pitaia, na minha época não tinha isso. Então assim, a gente vai saber se deixa saudade daqui a pouco quando ele sair, mas eu acredito de verdade que ele vai fazer falta na prefeitura com a mentalidade dele. Rodolfo entra com uma cabeça mais oxigenada, mais novo, com outro perfil. O Júnior é engenheiro, o Rodolfo é advogado. E, por óbvio, que o Rodolfo vai fazer coisas boas, mas o Júnior deixa um legado. Danilo, queria agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui até o nosso estúdio, né, a sua participação, a gente que está sempre acompanhando o seu trabalho, né, desde sempre aí, e te desejar muita força, desejar um trabalho excelente, porque a Apucarana realmente precisa de pessoas como você, né? A gente acredita muito no teu trabalho, falo como instituição até a Boa Smart, sou proprietário da empresa, mas como pessoa e por acreditar realmente no seu potencial. E vamos continuar acompanhando, porque esse vídeo aqui vai ficar, então lá na frente, se de repente você mudar a tua opinião e tá falando, ó, Danilão, você mudou. Pode cobrar. Dá para cobrar. Mas obrigado pela participação, hein? Rodrigo, quero te agradecer você que acompanhou o vídeo, que participou com a gente desde a eleição, desde antes da eleição, que o Rodrigo já me ajudava lá gravando vídeo, editando. Os meus vídeos com certeza eram os melhores, não porque o conteúdo era tão bom, mas porque a edição era muito boa e chamava a atenção do povo. Gente, quero agradecer vocês e dizer o seguinte, para quem não me segue na rede social, eu tenho Instagram. É Danilo com Y, Acioli. Danilo Acioli. Minha mãe não tinha nada para fazer, colocou Y no meu nome, eu falo isso toda vez. Segue eu lá. Lá a gente vai postar muito material, vai postar a fiscalização na Câmara Municipal, os projetos que a gente vai fazer e o trabalho, porque agora é o momento de trabalhar pela cidade de Apucarana, e a Boa Smart sempre cedendo esse espaço pra gente. Obrigado, Rodrigo. Sou seu fã, você sabe disso, e vamos pra cima que com a graça de Deus, com ele na frente as coisas vão dar certo. Valeu, muito obrigado a você que acompanhou mais essa grande entrevista. A gente agradece demais o Danilo, né? Vai voltar aqui outras vezes, com certeza. Vamos acompanhar o trabalho do Danilo ao longo desses próximos anos. E a você que nos acompanhou, agradecer também ao Samuel, o rei das edições, e hoje está comandando aí a gravação desse programa. E a você que nos acompanhou, grande abraço. Não se esqueça de curtir o vídeo, mandar sua mensagem e se inscrever no nosso canal. Valeu!